o que aconteceu com os valores que a nossa geração recebeu e hoje a gente não encontra mais. Gente, hoje eu vou falar de algo que provavelmente vai ser bem polêmico, é um assunto bem delicado para muitos de nós, mas eu sinto uma necessidade de falar a respeito disso. Se tu já assistiu algum vídeo daqui do canal, tu deve de saber que eu já tenho 37 anos. Então, obviamente, eu sou lá dos anos 80. E eu gostaria muito que as pessoas que são até os anos 80, 90 no máximo, que estão assistindo esse vídeo, se possível, vocês comentem como que era lá na tua época. O que eu quero falar? Eu quero fazer uma comparação de coisas, de valores que nós aprendemos naquele tempo e que esses valores não são vistos hoje mais. E eu vou dar um exemplo bem básico. Lá na minha infância, dos anos 80, né? Eu me recordo que sempre quando eu chegava na casa do meu avô e da minha avó, que eles são meus dindos, por exemplo, eu chegava, ao chegar na casa deles, eu chegava e dizia, benção vô, benção vó, né? Pegava na mão deles, beijava a mão deles e eles diziam, Deus te abençoe. E isso não é um ensinamento, por exemplo, da igreja evangélica. Isso é um ensinamento que a gente tinha lá atrás, né? Hoje eu sou evangélica, mas isso não era um ensinamento do evangélico, não era um ensinamento do catolicismo. Era um ensinamento que nós tínhamos por respeito aos nossos avós. Todas as vezes que a gente chegava lá e quando a gente ia embora, a gente sempre pedia a bênção vô e a bênção vó. Hoje em dia, as crianças nem sabem o que é isso. Hoje em dia, nós, adultos, nem falamos mais para os nossos avós quando a gente tem vivo, a gente não fala mais. Hoje em dia é vergonhoso. Naquele tempo, a nossa escola, eu particularmente, quando eu estava lá no ensino primário, eu nunca vou me esquecer que eu falei alguma coisa errada para a professora, falei de mau jeito, eu não me recordo exatamente como foi a situação. Eu sei que ela me chamou lá na frente e tinha palmatória ainda. Então tu imagina, eu estiquei a mãozinha, né, eu devia ter uns 8, 9 anos mais ou menos, e ela veio e paf, com aquele regão na minha mão. Ah, palmatória é uma apologia à agressão. Tá, tudo bem, isso era lá da época. Eu estou falando algo que eu vivi e eu levei uma palmatória. Gente, foi uma única vez e nunca mais precisou. Eu nunca apanhei do meu pai. Eu já apanhei do meu tio, já apanhei da minha avó, já apanhei do meu avô, já apanhei de muita gente. E não é apanhar de pegar o cinto e dar a fivela. Não, é apanhar. Já conheceu o drone da nossa época? Que era o Havaianas que voava assim, dava na nossa cabeça, dava... Bom, o nosso drone da época era o Havaianas. Então, sim, o que eu apanhava era isso. Da chinelada do Havaianas, já apanhei de palmada, já levei uma palmada na bunda, e já apanhei de cinto uma vez, de um sargento que tinha lá na esquina da minha casa. Eu fiz algo também que não devia ter feito, e ele pegou a cinta e paft na minha bunda. Mas e aí? Foi uma única vez. Eu não precisei apanhar mais. Ai, Gabi, tu tá dizendo que os pais têm que bater nos filhos. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que os pais têm que bater nos filhos. Eu só estou dizendo que eu apanhei lá na minha época. E sabe que de certa forma foi bom? Porque todas as vezes que alguém chamava a minha atenção e eu meio que tentava peitar, vamos supor assim, o meu tio era um que ele só dava uma olhadinha, assim, aquela olhadinha de canto de olho, era o suficiente. E até hoje, se eu converso com os meus primos e a gente fala, não sei o que, o pai, o tio tinha uma mão pesada pra caramba. Eu disse, cara, eu prefiro apanhar de Havaianas do que levar um tapa do tio de novo, porque a mão dele era pesada pra caramba. Eu acho que a minha bunda deve ter ficado, eu acho que uma semana com a marca da palmada dele. E foi suficiente. O tio, quando a gente tava na rua, ele dava um assobio e a gente escutava lá da faixa lá e saía correndo pra casa, porque sabia que era ele que tava chamando. Quando eu chegava lá na casa dos meus avós, a gente pedia bênção. E sempre quando a gente... Isso é um detalhe que eu penso assim, cara, isso é algo que não deveria ter se perdido. Mas se perdeu. Eu vou te dar um exemplo, tá? Lá na minha avó, quando a gente chegava lá e a gente ia fazer, tomar café, almoçar, jantar, qualquer refeição que a gente ia fazer, o meu avô sempre se sentava na ponta da cama, na ponta da mesa, e a gente sentava na volta, né? Digamos, o vô ficava numa ponta e a avó ficava na outra e a gente sentava no restante dos espaços da mesa. Só que, vou te dar um exemplo do almoço. A gente se sentava
A avó servia todo mundo, ou a gente se servia e almoçava, por exemplo. Ah, mas eu terminei de almoçar. E o vô sempre ensinou, só serve o que tu vai comer. Se tu acha que tu não vai comer tudo, então serve um pouquinho. Nem que tu repita a segunda pratada, mas serve um pouquinho pra tu ter a certeza que tu vai comer. Porque o que tiver no prato, tu tem que comer. Aí talvez tu vai dizer assim pra mim, ah, mas ele te obrigava a comer. Não, ele já ensinava que tu vai precisar comer o que tu colocou no prato. Ah, mas eu perdi o apetite. Não, então bota pouquinha coisa, porque daí o pouquinho que tu colocou, tu vai comer e não vai ter desperdício de comida. Naquela época não tinha desperdício de comida. Hoje em dia tu serve uma criança e tu coloca ali o prato, e às vezes coloca até pouco, ou a criança vai e se serve e bota no prato, uma munaia de coisa no prato, chega na metade do prato, ai, não quero mais, e às vezes a comida vai fora. E aí? Aí já existe esse valor de que só serve no teu prato o que tu vai comer. Até hoje eu brinco, eu digo, bom, meu avô me ensinou que não se deixa a comida no prato, e manda ver. E eu brinco, né? Mando ver. Outro detalhe das refeições é, se eu terminasse de comer e o meu avô não terminou de comer, a gente não saía da mesa. O que eu poderia fazer é dizer assim, bah, eu preciso ir no banheiro. Ele dizia, levanta, vai lá e volta. E aí a gente ia no banheiro, fazia o xixi, cocô, sei lá, voltava e se sentava à mesa. A gente só levantava da mesa quando o meu avô terminava. Ah, mas é judiação com a criança. Gente, é respeito. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo da casa dos meus pais. Hoje em dia, tu vai lá, um tá na sala, senta no sofá da sala, o outro até se senta à mesa, o outro tá lá no quarto jantando, fazendo o almoço, o outro tá lá no pátio, é um em cada canto. Não existe mais essa coisa de todo mundo se sentar à mesa e ter aquela comunhão em família. As pessoas não fazem mais isso. São poucas as famílias que fazem isso, porque é um em cada canto. Aí, quando acontece de todo mundo se sentar à mesa, cada um no seu celular, mexendo, vou pegar o celular, mexendo no celular, comendo, mexendo no celular, comendo, e o resto, que se dane. Tu nem tá vendo o que tu tá comendo, a tua família inteira tá sentado à mesa, não tem conversação entre vocês e vocês estão no celular. Esse pra mim é um valor, eu particularmente, esse é um valor que a minha mãe, ela sempre diz assim, chega no Natal, ela diz, tu vai passar o Natal com a gente? Eu disse, não mãe, eu não vou passar o Natal com vocês, porque vocês nunca se sentam à mesa. Aí chega no dia de Natal, aí vão se sentar à mesa. Eu digo, não, quando vocês aprenderem a sentar à mesa o ano inteiro, eu venho ceiar com vocês. Isso eu já falei pra ela algumas vezes. Quando aprenderem a se sentar à mesa, todo mundo... Ah, mas são só 3 hoje. Hoje em dia ela, meu pai e minha irmã. No dia que eu chegar lá e eu ver que eles se sentaram à mesa e estão fazendo disso uma rotina, eu vou lá ceiar, fazer uma ceia de Natal. Problema nenhum. Aqui em casa eu já acostumei meu filho. A gente sempre se senta à mesa, a gente sempre almoça e a gente sempre janta juntos. Nunca um separado do outro. A não ser, salvo exceções, que digamos eu preciso dar uma janta para ele mais cedo, porque a gente vai sair e não tem hora para voltar. Daí é uma outra situação atípica. Mas no dia a dia, a gente sempre senta junto, tanto no almoço, ao café da tarde. A única coisa que acontece é no momento da fruta, que às vezes a gente come de pé. Aí a gente tá de pé e vai comer uma fruta. Um detalhe bem importante que eu vejo que as pessoas, eu acho que elas pensam assim, ah, um fulaninho fez, eu vou fazer também. Dentro do ônibus eu vejo muito as pessoas pegando aquele pacotinho de bala e jogam pela janela do ônibus, né? E o meu filho já viu as pessoas fazendo isso e eu sempre digo pra ele, sim, não faz, é feio. E até hoje, ele tem 2 anos. Gente, meu filho tem 2 anos. Se ele vê qualquer coisa no chão, ele junta o que tá no chão e procura um lixo pra colocar. Esses dias a gente tava num lugar que a gente não achou lixo. E aí eu disse pra ele, vamos botar aqui nesse cantinho da mochila, que eu tenho aquela parte do lado da mochila. E quando a gente chegar em casa, a gente bota no lixo. Perfeito. Ele guardou ali e quando a gente chegou em casa, ele lembrou, foi lá e tirou daquela partezinha que tinha na mochila e colocou no lixo. Meu filho tem 2 anos e eu sei que tem muita mãe aí, que o filho tem 2 anos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, que faz tudo pelo filho. E vou dizer que de certa forma está errado. Por quê? Nós precisamos fazer com que eles devagarinho vão criando uma certa independência. O meu filho já tem
a obrigação, vamos dizer assim, ele já tem a obrigação de dar a comida do gato. Eu sirvo o pratinho e ele alcança. Ele não serve, mas quem serve o prato sou eu. E ele só alcança o pratinho do gato. Ah, mas isso é uma coisinha boba. É uma coisinha boba, mas ele sabe que aquela obrigação ali é dele. É um compromisso dele. Eu só sirvo. Mas quem alcança pro gato, quem pega, quem junta do chão o pratinho do gato, é ele. Aí ele pega o pratinho do gato, ele me alcança, eu sirvo e ele dá a comidinha do gato. Então ele sabe que é uma obrigação dele. Outra coisa. Agora, eu não sei se vocês acompanham lá o nosso Insta, eu publiquei lá no nosso Insta. Ele aprendeu, ele percebe que toda vez que a gente termina de almoçar e termina de jantar, eu vou lavar a louça. Aí o que ele fez? Ele quer lavar a louça dele também. Então, às vezes acaba tendo gera até uma briga, porque eu não tô afim agora, eu acabei de almoçar e hoje eu tô afim de me sentar, por exemplo, e ele quer lavar. Aí ele vai lá, ele puxa a cadeira, leva até a pia, e aí ele vai e lava o prato. Claro que não é perfeito, como a gente faz, mas ele já lava o prato dele. Ele só tem 2 anos. E aí? Por que que tem muitas mães que pensam assim, ah, não, mas é frescura, tá só gastando água? Não, gente, não é gastando água. É incentivando que eles venham a ser independentes. Coisa que lá na nossa época, lá na minha época, eu tive esse incentivo. Claro que eu não fazia direitinho, mas eu tive esse incentivo. Eu me lembro que várias vezes eu dizia pra minha mãe assim, ah, eu quero lavar a louça ali. Ela dizia assim, não, deixa que eu lavo, não sei o quê. E por várias vezes ela dizia, não, deixa que eu lavo, deixa que eu lavo, deixa que eu lavo. Teve uma época que eu não quis lavar. Aí eu não queria lavar a louça, eu não queria dobrar roupa de cama, eu não queria varrer, eu não queria fazer nada. E aí, culpa de quem? Culpa da minha mãe que não deixava eu fazer. Então, se tu não quer ter problemas, ah, mas o meu filho é menino, problema nenhum. Ué, qual é o problema do menino saber fazer as coisas? O menino também tem que saber fazer as coisas, lavar, passar, cozinhar. O menino também tem que ser independente. Às vezes as pessoas botam essas coisas assim de, aí o menino só tem que saber o trabalho de rua. Não, ambos, a gente tem que saber de tudo um pouco. Eu, graças a Deus, o meu avô e o meu tio me ensinaram um monte de coisas. Eletricidade, encanação, eu sei um monte de coisas. Se eu tiver que botar a mão na massa ali, eu faço tranquilo. Tanto que lá na casa da minha mãe, quem arruma a telha, quem faz algumas coisas de encanação, é eu que faço. E aí eu sou a menina da casa, né? Lembrei que teve uma fase lá da escola que um colega pegou e começou a responder muitos pros professores, né? E tiveram que chamar o conselho tutelar, só que naquela época não era conselho tutelar, era um outro nome, era o SEDAI, SEDA, era alguma coisa assim o nome. Agora eu até vou perguntar pra minha irmã como é que era o nome do esquema que tinha. Não era conselho tutelar na época. E eu me lembro que esse colega, ele aprontou tanto que os professores chegaram lá na direção, fizeram uma reunião e eles tiveram que fazer interceptar esse colega. E ele acabou indo parar na FEBEM. Então tu imagina, o guri era tão agressivo, ele queria agredir os professores, ele queria fazer um monte de coisas e ele foi parar na FEBEM. Hoje em dia, o aluno bate no professor e o professor tem que apanhar quieto. As pessoas, os alunos não têm respeito pelo professor. E eu fico pensando, cara, eu não quero nem sonhar que o meu filho respondeu algo para um professor dele. Sabe? Não é a questão de que eu vou arrebentar ele a pau. Não é essa a questão. A questão é, ele vai ser ensinado para que ele respeite o professor dele lá na sala de aula. Ele não tem essa coisa de ficar debatendo com o professor. Ah, mas eu não concordo com o que o professor disse. Ok, mas não concordar não significa que um aluno vai agredir o professor. E hoje em dia o que a gente mais vê? Aluno agredindo o professor, filho agredindo o pai. Na minha época não existia isso. Se um filho olhava torto pro pai, realmente, eu lembro que naquela época tinha alguns pais que eram bem rígidos e cagavam o filho a pau. Mas assim, ó, cagava o filho a pau e era uma vez só. Os filhos não ficavam se fazendo essas coisas que os filhos fazem hoje pelos pais, sabe? Então eu vejo que eu não estou, talvez tu vai dizer assim, a Gabriela tá fazendo apologia à agressão. Não, eu não estou fazendo. Só que eu estou dizendo que era uma vez. Às vezes o pai tinha que ser mais firme, tinha que falar mais grosso e ponto, era o suficiente. Sabe? Tem várias frases aí rolando na internet que fala bem assim, ó. Antigamente, pais analfabetos criavam filhos educados.
pais analfabetos criavam filhos de valor. Hoje tem pais com estudo, com PhD, com doutorado e mais não sei o que, e os filhos são tudo, que palavra que a gente pode dizer? São mal educados, não tem respeito por ninguém, não respeito pai, não respeito mãe. Eu vejo muito na internet, o Facebook da vida, as mulheres falam assim, ai, minha filha tá me desrespeitando, minha filha não me ajuda em casa, meu filho não me ajuda. Aí tu vai ver quantos anos tem o filho, aí tem 10, tem 11 anos, já tá namorando. Gente, se com 10 anos tu não dá conta do teu filho, tu não tem pulso com teu filho, pior ainda, tem mulheres que falam assim, meu filho de 2 anos, 3 anos, vai até as 2 horas da madrugada acordado e eu não consigo fazer ele dormir. Aí pergunta pra pessoa, o que teu filho faz às 2 horas da manhã? Fica no celular. Imagina uma criança com 3 anos coordenando um pai e uma mãe. Mas eu tô cansada do serviço, eu acabo deixando e quando eu olho ele tá lá no celular. Tira o celular, sabe? Por que tu deixou uma criança de 3 anos, vamos colocar 3 anos, eu já vi mulheres com criança de 2 anos, que a criança de 2 anos vai até 2, 3 horas da madrugada, jogando, joguinho. Gente, claro que lá na minha época a televisão era preto e branco, não tinha televisão colorida, e era uma televisão por casa, e a gente só se acordava cedo pra ver o Telecurso 2000, meu Deus, X-Tudo, sabe? Eram umas programações que tinha ensino. Hoje em dia as crianças só querem saber de coisas que não agregam em nada. E eu sei que tem muitos pais que estão tão cansados que acabam deixando os filhos assistirem aquilo ali. Só que eu gostaria muito que tu que é pai prestasse atenção que essa tua atitude de hoje de deixar o teu filho no celular, de deixar o teu filho nos joguinhos, a longo prazo vai te causar uma dor de cabeça muito grande. Eu vou te dizer que o meu filho tem só 2 anos e ele assiste Bolo Fofo, que é aquelas musiquinhas, aqueles funk chato pra caramba, mas né, é algo que tá de acordo com a idade dele. Bento e Totó, tem o tio André que ele ensina uns negócios de vogais, das letras do alfabeto, os sons dos animais e desenhos bíblicos. É só o que meu filho assiste. Meu filho não assiste reportagem da Rede Globo, reportagem da Record, reportagem de não sei o que. Ele nem sabe que existe uma televisão aberta. E eu, sinceramente, não faço nem questão de ele saber disso por enquanto. E tem crianças com 2 anos, com a idade dele, que já estão no joguinho. E eu também não faço questão nenhuma do meu filho ter acesso a joguinho. E eu sei que lá na frente, toda essa reclusão que eu faço para ele, a longo prazo, vai me trazer benefícios no quesito de ele vai ter um pouco mais de bom senso e ele vai conseguir meu filho vai conseguir parar e pensar assim, esse desenho, esse joguinho não me agrega em nada e tem aquele outro joguinho ali que eu consigo aprender, sabe? Eu vejo quando as pessoas veem o contato do meu filho, né? Meu filho vai fazer 2 meses recém, 2 anos e um mês no caso. E ele faz xixi de pé, por exemplo. Grandes coisas. Pra mim tá super. Porque eu sei que tem crianças da idade dele que ainda usam fralda. Meu filho não usa só pra dormir. Então aquela coisa, não estou comparando com os filhos alheios. Mas quando as pessoas veem como o meu filho se comporta, de ele lavar o prato dele, de ele fazer xixi de pé, das palavras que ele fala, da esperteza dele, e as pessoas chegam e dizem assim, ele tem só 2 anos? As pessoas olham pra mim assim, ele só tem 2 anos? E eu me sinto orgulhosa pra caramba. Eu digo, sim, ele só tem 2 anos. E as pessoas olham e dizem assim, nossa, mas ele é muito esperto. E eu concordo que ele é muito esperto, porque a maioria das crianças hoje com 2 anos estão só no celular, no joguinho do celular. Não conseguem desenvolver a fala, não conseguem desenvolver um monte de coisas, coordenação motora a maioria não consegue. Eu sei que tem mães que têm filhos de 2 anos que ainda não sabem tirar e colocar roupa. E para a idade de 2 anos já deveria de saber. Então são coisas que às vezes a pessoa foca no uso do celular, que o celular faz com que a criança fique mais calma, só que não tá pensando a longo prazo. E nesse vídeo eu gostaria muito que tu prestasse atenção no teu dia a dia, nos valores que tu tá ensinando pro teu filho. Porque talvez essa tua liberação do celular, tu estás dando legalidade para ele fazer o que bem entender, porque com 2 anos
com 3 anos, a criança já tem autonomia de mexer no celular e fazer, e ele sabe que se ele chorar, tu vai dar o celular de novo, quando ele chegar nos 5, 6 anos, ele já vai estar te dominando 100% e tu vai passar o maior trabalho para conseguir reverter essa situação. Então, se tu tem um filho menor da idade do meu, já corta o celular, começa a ver outras opções que tu tem de distrair o teu filho e de fazer com que o teu filho venha a te respeitar e obedecer às regras que tu coloca na tua casa. Começa a passar valores pro teu filho, porque daqui a pouco, pode ter certeza, se ele perceber que ele já consegue te mandar assim, sendo novinho, quando ele crescer um pouquinho mais, tu vai ter muita dor de cabeça.